pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Quando nós abrimos as páginas do Evangelho, nós vemos que em vários momentos Jesus sentiu a ingratidão, né, e a maldade. Né? Uma vez, por exemplo, não permitiram que ele se hospedasse numa cidade, porque fez menção de que ia para Jerusalém, né, e era uma cidade de samaritanos, então não permitiram que ficasse lá. Em outro momento, em outra ocasião, o expulsaram, né, de um lugarejo. Mais para frente, antes de morrer, Jesus sentiu na pele o que é a traição, né, quando Judas o entregou por aquelas 30 moedas de prata. E na cruz, né, foi vítima de uma injustiça, né, muito grande, que foi condenado à morte por inveja. E se nós nos colocássemos, né, na posição de Nosso Senhor e pensar, né, agora, o que eu faria? Se, por exemplo, né, viesse, ou melhor, se eu fosse, né, visitar um amigo, né, e ele não quisesse me receber, ou estando na casa de uns parentes me mandassem embora, ou se um grande amigo traísse a minha confiança, ou, né, num extremo, né, se eu fosse preso por algo que eu não fiz. Eu me lembro, né, há pouco tempo atrás saiu a notícia, né, de um homem que ficou preso 25 anos, né, por um crime que não havia cometido. Então, o que passaria, né, por nós? Né? Acho que todos nós, no primeiro momento, podemos pensar assim: poxa, eu ficaria com muita raiva. Né? E talvez me fosse difícil perdoar, né? Eu nunca mais vou falar com essas pessoas. Né? Ou então, né, em alguns casos até disséssemos, né, puxa, essas pessoas vão me pagar, né? Vai ver. Vai me pagar por isso, né, por esse comportamento, né, por essa desfeita. E talvez seja provável, né, que nós já tenhamos passado por alguma injustiça, né, pequena ou grande, e tenhamos sentido essa dor, né, como essa dor no coração, né, como Jesus, pela atitude que tiveram com ele, né, tiveram conosco, talvez. Agora, de todas as formas, né, o que importa não é o que fizemos, né, o que achamos que faríamos, não sermos prejudicados. O que interessa é aprendermos com Nosso Senhor e reagir a partir de agora como Ele fez. E o que Jesus fez em todas essas circunstâncias, né, nas quais foi maltratado, né, injustamente? Compreendeu e perdoou. É como nos conta o Evangelho ao descrever estas cenas, né, que eu citei há pouco, né, quando não quiseram hospedá-lo,
os discípulos, né, vamos dizer assim, tomaram as dores, né, de Jesus e, inclusive, né, dois deles queriam, né, querem que desça fogo dos céus, né, como que Jesus vai dizer para eles, né, não sabeis de que espírito sois, né, que espírito pertenceis? Não vim para perder as vidas, mas para salvá-las. Ou seja, como que não disse que aquelas pessoas estavam certas ao não recebê-lo. Que talvez os piores, os principais, né, mais do que piores, prejudicados seriam eles mesmos, né, pelo fato de não receberem a Cristo. Mas respeitou essa decisão, né, daquelas pessoas. E depois, quando expulsaram, né, dessa outra cidade, a sua atitude foi de sair sem defender-se, né, apesar da dureza do coração daquelas pessoas, né, que tiveram a coragem de mandar Nosso Senhor embora. E quando Judas, né, momentos antes da cruz, né, como que ele fez? Né? Amigo, aqui viesse. E não é uma maneira, não sei, né, hipócrita, uma maneira. Jesus falava isso mesmo, né, porque queria que talvez naquele momento, assim, até o último momento, né, queria que Judas percebesse o seu erro e não fizesse aquela loucura. Né, e do alto da cruz, uma das 7 palavras, né, que Cristo dirige era justamente essa, né? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É como que aqueles homens, né, que estavam condenando, que estavam matando, Jesus reage dessa forma, né? Olha, não sabem o que fazem. E sendo assim, diante do exemplo de Nosso Senhor, fica claro, né, que nós não temos nenhuma justificativa, né, para guardarmos nessa mágoa no coração, para guardarmos ressentimento, né, de certas pessoas, por pior que nos tenham tratado, por mais que nos tenham prejudicado. O próprio Jesus nos disse, né, qual deveria ser o comportamento nessa situação, né? Como eu vos tenho amado, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. E Jesus, né, como já outro dia meditávamos nisso, né, alguns ouviram, né, falar disso, não é que fosse uma coisa nova, já era, né, pregado no Antigo Testamento, nesse amor ao próximo. Mas é que Jesus dá um passo, né? Amai, não só como eu vos tenho amado, mas amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam. Qual que era o preceito judaico? Né? Olho por olho, dente por dente. Então eu posso, né, eu posso alimentar, né, esse ódio proporcional ao que me fizeram, né? Então era olho por olho, né? Se me furar um olho, vou furar um olho só. Né? Jesus não. Ou seja, nós devemos amar não só os amigos, mas também, né, os possíveis inimigos, com amor que perdoa, né, que compreende, que não julga, né, que vai ao encontro das necessidades, né, que sempre, né, dos outros, né, que sempre dá uma chance, né, para aquelas pessoas. E Nosso Senhor fala, né, porque se amais os que vos amam, que recompensa mereceis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis bem aos que fazem bem, que recompensa mereceis? Pois o mesmo fazem também os pecadores. Ou seja, né, se eu for simpático, né, com aquela pessoa que me é simpática, que mérito há nisso? Se eu trato bem aquela pessoa, aquele atendente que me trata bem, né, que
ou aquela pessoa que sorri para mim, né, puxa vida, que me trata com afabilidade. O difícil é tratar bem, né, quando uma pessoa nos trata mal. O difícil é rezar por aqueles que nos injuriam, né, e fazer o bem a quem porventura nos faz o mal, ou nos odeia, ou nos trata com indiferença. Né? E isso é um pensamento que não cabe exceções. Jesus, é claro, não é que às vezes pode passar pela nossa cabeça, né, mas tal pessoa não merece. O que essa pessoa me fez é imperdoável. Não é verdade. E nós podemos, né, e devemos perdoar sempre. Qualquer coisa que façam a nós, ou as pessoas que estão ao nosso redor, né, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos amigos, ou a quem quer que seja. E é claro que isso, talvez alguém possa objetar, né? Pô, padre, isso é fácil de falar. Tá bom, né? Falar. Agora, não é fácil de entender. A tal ponto que alguns se perguntam, mas será que não faria papel de ingênuo, de bobo, né, se eu perdoo sempre? Como que eu posso amar o inimigo? Será que vale a pena? Será que é assim mesmo? Né? Porque não parece que seja assim, né, que funcionem as coisas. Mas será que vale a pena? O que Jesus nos tem a dizer? Jesus fala, né? Amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem daí esperar nada. E grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo. Porque ele é bom para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Ou seja, nos diz que vale a pena, né? Primeiro, porque quem ama gratuitamente, né, também os inimigos, receberá uma grande recompensa no céu. E como que Deus, né, nós sabemos, é um bom pagador. Não vai esquecer, né, no dia do juízo, quando, né, lembrando, você fez isso. O segundo motivo é que, deste modo, nós nos parecemos ao nosso Pai do céu. Pensar, né, que o perdão é um atributo divino. Não só Deus perdoa sempre. Uma espécie de sequência, né? Deus perdoa sempre, né? Os homens algumas vezes, a natureza nunca. No sentido de que uma pessoa, né, faz. Né? Então, quando nós perdoamos, né, nos parecemos com Deus. Em terceiro ponto, né, assim, além disso, ao perdoarmos, não só nós merecemos um prêmio no céu, mas como que também já recebemos uma recompensa aqui na terra. A paz da consciência. Que não tem as pessoas que guardam ressentimento no seu coração. Como diria, né, o grande sábio, o grande filósofo do século XX, né, Seu Madruga, né, a vingança nunca é plena, né, mata a alma e envenena, né, já dizia ele. Né, para quem assistiu Chaves, né, lembra dele. Por quê? Porque não é, né, envenena a alma. Né? A pessoa fica triste, né, fica cabisbaixa, né, fica amargurada. Por isso, porque fica carregando esse ressentimento no seu coração. E talvez pudéssemos acrescentar um quarto motivo, né, que assim, não é o principal, mas tem que nos fazer pensar, né, porque quando nós perdoamos, quando nós rezamos o Pai Nosso, todos nós talvez tenham rezado alguma vez, né? E nós se lembram, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido. Se eu peço perdão para Deus, né, da maneira como eu tenho perdoado, Deus poderia te dizer-nos, não é? Tá bom, vou te perdoar como você perdoa. Né? E será que seria uma coisa boa, né? Vamos dizer assim? Perdoar as pessoas que Deus poderia se utilizar dessas próprias palavras para dizer que fez o que nós pedimos. Tá bom, você quer o perdão? Então não te perdoo, porque você guarda a mágoa. E nós sabemos que mesmo assim, né, Deus não é, mas é um compromisso. Isso que parece, que às vezes entendendo, né, mas talvez estou de acordo com tudo isso, acho que é de fato, né, guardar. Né? Agora, como fazer para perdoar? Porque não é fácil. A grande verdade é que não é tão simples assim, não é mesmo? Não é algo que... E olha, em geral, né, o que nós temos que perdoar, normalmente, não são coisas assim, uma grande injustiça, né, uma grande traição, né? Não é? Que, como Cristo, né, que foi traído, né, por Judas, foi, né, cuspido, foi, né, flagelado, foi crucificado. Às vezes o que temos que perdoar, não sei, às vezes é uma palavra meio atravessada, uma brincadeira de mau gosto que fazem conosco, uma pequena humilhação, né, que nos dizem. E às vezes, né, basta isso, né, para que uma pessoa fique magoada, né, fique ressentida, né, fica... às vezes tem pessoas que são mais suscetíveis, né? Então basta uma brincadeira e a pessoa fica lá, né, chateada, fica guardando mágoa, né, fica pensando, né, e fica, né, fazendo coisas na sua cabeça, né, como que eu posso revidar isso daqui? Né? E é claro, né, que se isso passar por cima dessas alfinetadas, vamos dizer assim, requer um pouco de esforço. Sendo assim, é preciso aprender o caminho para vencer o ressentimento nas situações diárias da nossa vida. São José Maria nos dá algumas dicas, né, que podem nos ajudar. Falava, longe da nossa conduta, a lembrança das ofensas que nos tenham feito, das humilhações que tenhamos padecido, por muito injustas, descorteses e rudes que tenham sido, porque é impróprio de um filho de Deus ter preparado um registro para apresentar uma lista de agravos. Interessante, né? Longe da nossa conduta a lembrança, né? De ficar guardando, de ficar, puxa vida, eu me lembro, né? Em 2007 aquela pessoa em tal ano da escola me disse que não sei o que agora, né? Ele vai ver, né? Que agora eu vou revidar, né? Por exemplo, não é cristão isso, né? Enfim, talvez tenham visto já a história, né? É famoso agora um jogador de futebol norueguês, né? O Erling Haaland, né? Ganhou aí a Champions, né? Para aqueles que gostam do futebol, talvez tenham assistido o jogo. Mas tem uma história com o pai dele, né? Que vocês talvez conheçam, né? E machucou, enfim, deu uma entrada num jogador, machucou esse jogador. Esse jogador, né, depois como que esperou, né, para dar-lhe o troco, né, depois de 1 ano, 2 anos, né, não é assim, nada a ver com o jogador atual, né, mas isso não é próprio, né, de um cristão, de guardar, né, você me prejudicou, eu vou te prejudicar também. É ficar com esse registro, essa lista de agravos, essa lista que a gente vai anotando, né? Uma espécie assim de Death Note, né? Que agora eu vou colocar o nome do pessoal aqui, né? Se eu pudesse, né? Vou colocar fulaninho, ciclaninho, vai morrer todo mundo agora, né? Vamos ver, né? Se eu tivesse esse poder, né? Será que a gente mantém, né, um caderno desse tipo?
E para isso, para não ficarmos, né, recordando, talvez possa nos ajudar, né, lembrar que muitas vezes, né, nós não somos tão inocentes assim. E quando alguém nos trata mal, é bem provável que, ao menos em parte, nós provocamos. Nós, né, fomos também grosseiros com essa pessoa. E talvez, né, a reação dela tenha sido, né, assim, seja uma reação àquilo que nós fizemos. Não sei, né, talvez tenham visto já uma espécie de meme assim, né, que às vezes coloca um gato, coloca um cachorro, coloca uma pessoa, né? Tipo, ninguém me cumprimenta na rua, né? E mostra lá uma cara super, né, brava, né, super fechada, assim, super sisuda, né? E claro, ninguém vai se aproximar de nós se estamos com uma cara assim, né? Porque, no fundo, né, assim, as pessoas reagem como uma espécie de espelho, né? Mas talvez alguém me diga, puxa, mas eu trato bem uma pessoa, sorrio para ela e recebo em troca, né, um chute, né, uma patada. Talvez isso aconteça, né, alguma vez, mas será uma exceção. Como foi uma exceção na vida de Cristo, em geral, as pessoas queriam bem, né, se aproximavam dele, iam ao seu encontro. Se nós pensarmos, talvez assim, a maior parte das vezes, né, que nós, se sorrirmos, vamos encontrar um sorriso. Se tratarmos bem, vamos encontrar um tratamento bom. Né, de modo que não vai sobrar muitas ocasiões para ficarmos com ressentimento. Outra ideia que pode nos ajudar, né, a não ter ressentimento de ninguém é justamente essa, né, de desenvolver o amor no nosso coração. Porque é interessante, né, uma pessoa que ama de verdade não deixa de amar devido a um possível maltrato da pessoa que ama. De modo que não vai guardar rancor. Uma mãe, por exemplo, né, o amor de uma mãe que, né, se ela tiver um filho, né, que é um marginal, né, que tenha sido mal educado com ela, nem a trate mal, né, o que realmente a preocupa não são as ofensas que ela recebe do filho, mas a situação em que ele se encontra, né, o mal que o filho causa a si mesmo. Então, essa é a preocupação. Por isso que, às vezes, a gente vê, né, uma mãe assim, às vezes, puxa, meu filhinho, né, o filhinho é um marginal, né, um assassino, né, um ladrão, né, tal. E, no entanto, a mãe, porque ele está se prejudicando, né, se rebaixando. E é isso que deve acontecer conosco em relação aos outros. Né? Se amarmos de verdade, né, para não nos preocuparmos não tanto com o sofrimento, né, com o nosso sofrimento, mas com o mal que as pessoas causam a si mesmas. Quando ofendem os outros, nós deveríamos ter pena, mais do que ficar com raiva, né, de uma pessoa que reage mal, que trata os outros com violência, né, em vez de, vou tratá-lo também, né? Pensando que fora, né, do cristianismo, nenhuma religião fala do amor aos inimigos, né, de perdão incondicional. Como dizia antes, né, no judaísmo, por exemplo, era olho por olho, dente por dente. É porque, de fato, sem a ajuda de Deus, nós, né, não seremos capazes, né, de ter uma atitude tão nobre, né, tão elevada, né, de perdoar. Por isso, né, não é secundário, isso que às vezes nos falta, né, cultivar a vida interior, né, a vida de oração, a intimidade com Deus. Né, porque é através dela que nós
né, teremos essa força para perdoar. Porque, do mesmo jeito, quando nós, né, somos amigos de alguém, as ideias, né, desse nosso amigo nos fazem repensar as nossas ideias, o seu jeito de ser nos influencia. A gente acaba dizendo, né, as coisas de modo parecido, para bem ou para mal. Também é assim na amizade com Deus. Junto de Cristo, nós pensaremos como Ele pensa. Ou seja, se eu conheço e medito a sua vida, eu vou me espelhar nele. Vou tentar agir como Ele agia. Então, vamos fazer esse propósito, né, de pensar, né, de dedicar um tempo para falar com Deus. Talvez isso não significa que não fiquemos chateados, né, que se alguém nos maltrata, não fiquemos com raiva, não fiquemos magoados, mas um sinal certo será que não guardamos ressentimento, é não voltarmos a ter esses sentimentos ruins depois de um tempo, depois de umas horas, depois de no máximo uns dias. E não tem sentido eu ficar marcando, né, uma lista de agravos. Então, o ideal é que quanto mais, assim, mais curto seja esse intervalo, melhor. É como se alguém nos faz algo, né, que de fato foi uma ofensa, aquilo dure instantes. Já perdoei, não tenho o que perdoar. A maior parte de vocês talvez conheça esse episódio da vida de São José Maria, quando estava andando num bonde lá em Madrid, e tinha estava lá, ele vestido de batina, né, preta, como a minha, né, e tinha um operário que estava todo sujo de cal, né, branco. Né, voltava, e se vê que, né, era um operário, né, era uma época bastante conturbada, né, socialmente, havia muita perseguição religiosa, né, coisa do comunista, enfim. Era um ódio assim à religião, né? Então, né, os padres eram chamados de baratas, né? de cucarachas, né? Porque então aí vamos matar essa barata, né? Então esse operário, junto com os seus amigos, assim, não vou. E foi assim para próximo, né, de São José Maria, e estava dentro do bonde, né? Dava umas esbarradas assim para sujar, né, a batina dele com cal. E São José Maria, percebendo, né, um pouco sei lá, talvez algum de nós pudesse ter a atitude de né, dar um empurrão, sai daqui, não está vendo o que está fazendo, dá licença, né, olha, sujou tudo. O que São José Maria fez? Isso é a reação de um santo, né, uma pessoa que tem uma união com Deus muito grande, né? Falou, meu filho, vamos terminar o serviço, e deu um abraço no cidadão, né? E aí sim, né, ficou totalmente, né, manchado de cal de cima a baixo. Né? Talvez a gente possa pensar, mas isso é difícil, sem dúvida. Humanamente falando, sim. Mas com a ajuda de Deus, é possível. Né? Porque né, é possível perdoar sempre. Né? E como com certeza aquele homem, eu não sei o que aconteceu com ele. Sei lá, né? Poderia fazer aqui inventar uma história, não, puxa, se converteu, né, teve não sei o que aconteceu com ele. Mas com certeza essa atitude deve ter tocado, né, aquele homem, deve ter mexido com alguma coisa. Porque é assim. Porque se ele tivesse, né, reagido mal, gritado com ele, batido nele, brigado com ele, talvez todos nós pensássemos, estava no seu direito. Mas teria, né, como que entrado na armadilha daquele homem, né, daquele operário. No entanto, teve essa reação sobrenatural, né, essa reação inspirada por Deus, né, de união com Deus, e perdoou. Por isso, né, é bom, né, rezar também pelas pessoas que nos façam algum mal. E procurando alimentar por elas, né, sentimentos de compaixão, né, de misericórdia. É como Deus faz conosco, né, ao lembrar dos nossos erros. É Deus que é rico em misericórdia.
Vamos pedir para Nossa Senhora, que também ela, como uma boa mãe, poderia ter ficado ressentida com aqueles que maltrataram o seu filho ao longo da vida. No entanto, não, perdoou tudo, porque tinha esse amor no coração. Que ela nos ajude a seguir o conselho de Jesus. Como eu vos tenho amado, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.